Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Marcos, capítulo 9, verso de número 5. No episódio de hoje falaremos sobre Pedro, um homem que sujeitou o próprio Espírito. Eu sou Carlão Almeida e esse é o seu podcast No Caminho. Pedro tinha a mania de agir primeiro e pensar depois. Mesmo assim, este homem voluntarioso prosseguiu até se tornar um dos principais líderes da igreja. Jesus recrutou a Pedro e o irmão dele, André, enquanto eles pescavam com suas redes, lá em Marcos 1, versos 16 e 17. Diz o texto: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens, disse Cristo. Pedro largou as redes imediatamente para servir ao Salvador. Assim era Pedro, agir primeiro, pensar depois. Ele fez isso durante todo o ministério de Jesus e era frequentemente repreendido por isso. Quando Pedro se opôs às predições que Jesus fez a respeito de seu sofrimento e sua morte, o Filho de Deus disse: Para trás de mim, Satanás. No alto da montanha, onde Jesus se transfigurou, Pedro disparou: Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Jesus orientou os discípulos a manter sigilo a respeito do que havia acontecido. E quando Pedro garantiu que nunca abandonaria Jesus, o Salvador afirmou que seria negado 3 vezes pelo apóstolo naquela noite. Ainda assim, Pedro sempre foi o porta-voz dos discípulos. Quando Jesus reagiu às acusações feitas contra os discípulos por causa de seus hábitos em relação à alimentação, dizendo: O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro, em Mateus 15, verso 11, Pedro pediu uma explicação. Quando Jesus perguntou aos discípulos quem ele era, Pedro respondeu: Tu és o Cristo, ou seja, o Messias, lá em Marcos 8, 29. Pedro foi separado desde cedo para exercer a liderança. Logo no início de seu ministério, Jesus mudou o seu nome, de Simão para Pedro, a pedra. Ele foi um dos 3 homens escolhidos para testemunhar a ressurreição da filha de Jairo, lá em Marcos 5:37. A transfiguração e a agonia de Jesus no jardim do Getsemane, em Marcos 14:33. E Pedro foi incumbido por Cristo para exercer a liderança. Pedro aceitou essa responsabilidade. E no dia de Pentecoste, a pregação ardente do apóstolo convenceu milhares de pessoas que se tornaram cristãs naquele momento. Quando colocado diante do conselho judaico por ter curado um aleijado em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 4, a defesa de Pedro fez com que os seus acusadores se calassem. Jesus entregou a Pedro as chaves dos reinos dos céus, e o apóstolo as usou para abrir as portas de vida eterna aos judeus em Atos 2, aos samaritanos em Atos 8 e aos gentios em Atos capítulo 10. Pense nisso. Sim, o espírito voluntarioso de Pedro às vezes o atrapalhava, mas Deus transformou aquela ousadia em liderança ardente e carismática. Sobre a rocha da confissão de Pedro, Cristo ergueu a sua igreja. Assim como Pedro tinha vários defeitos de caráter, nós também em muitos momentos apresentamos esses defeitos. Mas da mesma forma que Pedro foi poderosamente usado por Deus para transformar a vida de judeus, samaritanos e gentios, nós também, com nossos defeitos e com nossas características, podemos ser poderosamente usados por Deus, desde que aceitemos a isso e sujeitemos o nosso próprio espírito diante de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz.